Olá, pessoal, boa tarde. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos falar de ortografia. E a ortografia não é nada mais, nada menos do que a forma de escrita das palavras. Aí nós temos um pouquinho do que é, né, a ortografia. A ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para a forma escrita das palavras. Essa escrita está relacionada tanto a critérios etimológicos ligados à origem das palavras, quanto fonológicos ligados aos fonemas representados. É importante compreender que a ortografia é fruto de uma convenção. A forma de grafar as palavras é produto de acordos ortográficos que envolvem os diversos países em que a língua portuguesa é oficial. A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, escrever e consultar o dicionário sempre que houver dúvidas. Aí nós temos o emprego das letras K, W e Y. Utilizam-se em seguintes casos. Em antropônimos, primeiramente, o que é antropônimos? O que são, né? São nomes próprios, pronomes, ou seja, o nome próprio de alguém ou que seja atribuído a alguém, como um apelido, sobrenome, né? Aí nós temos os exemplos. Quente, quentismo, Darwin, darwinismo, Taylor, taylorista. E topônimos, o que são topônimos? Topônimos são nomes próprios de lugares, sua origem ou evolução. O topônimo é uma linguística muito utilizada em história, geografia e arqueologia. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem onde se aplica nessas matérias. De outras línguas e seus derivados, tá? Como quaitiano e assim vai. Em siglas, símbolos e mesmo em palavras adotadas como unidades de medida de curso internacional. Como exemplos, nós temos K, que é potássio, né, que é um elemento da tabela periódica. W, oeste, que é o oeste, né? No caso, lá na Rosa dos Ventos. KG, quilograma. KM, quilômetro. E watt, né? Que é a nossa unidade de medida para eletricidade. Nós vamos falar agora do emprego do X e do CH. Emprega-se o X após um ditongo. O que é um ditongo? É a emissão de dois fonemas vocálicos. Aí nós temos o exemplo caixa, frouxo e peixe. Com exceção de recalchutar, que é com CH e seus derivados. Após a sílaba inicial EN. Exemplos: enxame, enxada, enxaqueca. E com exceção para as palavras iniciadas por CH, que recebem o prefixo EN, como encharcar, enchiqueirar, encher e seus derivados. Encher, enchimento, preencher, tanto faz. Após a sílaba inicial ME, né, como mexer, mexerica, mexicano, mexilhão, com exceção de mexa, tá? E em vocábulos de origem indígena ou africana e nas palavras inglesas aportuguesadas. No exemplo, nós temos abacaxi, chavante, orixá, xará, xerife e shampoo. Esse shampoo aí, vocês estão vendo com X, porque é uma palavra em inglês que foi aportuguesada. Em inglês, shampoo se escreve com S-H-A-M-P-O-O. Tá? E nas seguintes palavras: bexiga, bruxa, coachar, faxina, graxa, lagartixa, lixa, lixo, puxar, rixa, oxalá, praxe, né? Roxo, vexame, xadrez, praxe.
praxe, né? Desculpa. Xadrez, xarope, xaxim, xícara, chalé, xingar e etc. Agora emprega-se o CH, o dígrafo CH. Bochecha, bucha, cachimbo, chalé, charque, chimarrão, chuchu, chute, cochilo, debochar, fachada, fantoche, ficha, flecha, mochila, pechincha, salsicha e tchau. Esses que são empregados com CH são aqueles que não se encaixam no X. Logo, não se encaixa no X, se encaixa no CH. Vamos para o G. O G é para representar o fonema de J na forma escrita. A grafia considerada correta é aquela que ocorre de acordo com a origem da palavra. Vamos ver os exemplos. Gesso origina do grego gypsum. E jipes origina-se do inglês jeep, tá? Então aí o G e o J eles são empregados mais pela origem da palavra. Se na origem da palavra é com G, a palavra será com G. Se na origem da palavra é com J, vai ser com J. Aí temos nos substantivos terminados em agem, igem ou ugem. Por exemplo, barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem, com exceção de pagem, né? Que é aquela coisa lá do início. Eu não vi a origem da palavra pagem, mas eu vou deixar aqui no link também. O link na descrição também. Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e ujo, por exemplo, estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Nas palavras derivadas de outras que se grafam com G, por exemplo, engessar, de gesso, massagista, de massagem, vertiginoso, de vertigem. E nos seguintes vocábulos: algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi, gilete, hegemônia ou hegemonia, herege, megera, monge, rabugento ou vagem. E agora o J é nas formas dos verbos terminados em jar ou gear, né? Isso aí. Arranjar, né? De arranjo, arranja, arranjem, né? Os verbos. Despejar, gorjear, enferrujar e viajar. Aí nós temos lá no final a terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo, que é viagem. Tá? Não é viagem de vou fazer a viagem, não. É espero que viajem bem. Mais ou menos isso aí. Nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica. Exemplos: biju, jiboia, canjica, pajé, jerico, manjericão, monge e assim vai. E nas palavras derivadas de outras que já apresentam o J. Como os exemplos nós temos laranja, laranjeira, loja, lojista, lisonja, lisonjeador, nojo, nojeira, cereja, cerejeira, varejo, varegistar, enrijecer e jeito, ajeitar. E nos seguintes vocábulos: berinjela, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje e pegagento, desculpa. Agora o emprego das letras S e Z. O S são nas palavras derivadas de outras que já apresentam S no radical. Por exemplo, análise, analisar, catálise, catalisador, casa, casinha, casebre, né, de casa ainda, liso e alisar. Nos sufixos ES e ESA, como indicarem, ou ES e ESA, ao indicarem nacionalidade, título ou origem. Exemplos: burguês, burguesa, inglês, inglesa, chinês, chinesa, milanês, milanesa. Usam-se o S.
Nos sufixos formadores de adjetivo, ense, osso, ossa, ense, oso e osa. Como os exemplos, catarinense, palmeirense, gostoso, gostosa, amoroso, amorosa, gasoso, gasosa, teimoso, teimosa. Após ditongos, a emissão de 2 fonemas vocálicos, como por exemplo, coisa, pouso, louça, náusea. Nas formas dos verbos por e querer, bem como em seus derivados, por exemplo, pus, pôs, pusemos, puseram, pusera, quis, quisemos, repus, repuseram. E nos seguintes nomes próprios personativos: Baltazar, Heloísa, Inês, Isabel, Luiz, Luísa, Rezende, Souza, Tereza, Terezinha, Tomás. Nos seguintes vocábulos, abuso, asilo, através, aviso, besouro, brasa, cortesia, decisão, despesa, empresa, freguesia, fusível, baizena, mesada, paisagem, paraíso, pêsames, presépio, presídio, querosene, raposa, surpresa, tesoura, usura, vaso, 20º e visita. Notem que todas essas palavras que eu falei, o S soa como Z. Todas elas, à exceção dos exemplos aqui dos sufixos, nesses vocábulos todas soam como Z. Aí nós vamos empregar o Z agora. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam Z no radical. Deslize, deslizar, razão, razoável, vazio, esvaziar, raiz, enraizar, cruz, cruzeiro. E nos sufixos EZ e EZA, ex ou exa, ao formarem substantivos abstratos a partir de adjetivos. Os exemplos: inválidos, inválido, invalidez, frio, frieza, limpo, limpeza, macio, maciez, rígido, rigidez, nobre, nobreza, pobre, pobreza e surdo, surdez. E nos sufixos isar, ao formar verbos, e isação, ao formar substantivos. Nos exemplos nós temos civilizar, civilização, hospitalizar, hospitalização, realizar, realização, colonizar, colonização. Então, sempre que a palavra tiver isar, como civilizar no exemplo, quando forma substantivos, ele vira com Z, civilização. Nos derivados em zal, zeiro, zinho, zinha, zito e zita. Por exemplo, cafezal, cafezeiro, cafezinho, arvorezinha, cãozito e avezita. Nos seguintes vocábulos: azar, azeite, azedo, amizade, buzina, bazar, catequizar, chafariz, cicatriz, coalizão, cuscuz, proeza, vizinho, xadrez, verniz, etc. Nos vocábulos homófonos, que nós já estudamos na aula passada, estabelecendo distinção no contraste entre o S e o Z. Aí no primeiro nós temos cozer com Z e cozer com S. Cozer com Z de cozinhar e com S costurar. Prezar a mesma coisa, com Z ter em consideração, com S prender. Traz e traz. Com Z, forma do verbo trazer e com S parte posterior. Observação: em muitas palavras, a letra X soa como Z. Nós temos aí os exemplos: exame, exato, exausto, exemplo, existir, exótico e inexorável. Soam como Z, mesmo ainda tendo X. Agora empregaremos S, C cedilha, X e os dígrafos SC, SC cedilha, SS, X6, XS. Existem diversas formas para a apresentação do fonema S. Vamos observar.
O S nos substantivos derivados de verbos terminados em andir, ender, verter e pelir. Por exemplo, expandir. Tava com expandir, expansão com S. Expelir, expulsão com S. Pretender, pretensão. Verter, versão. Suspender, suspensão. Converter, conversão. Repelir, repulsão. O C cedilha nos substantivos derivados do verbo ter e torcer. Aí no exemplo nós temos ater, atenção, torcer, torção, deter, detenção, distorcer, distorção, manter, manutenção, contorcer, contorção. O X. Em alguns casos, a letra X soa como SS. Aí nos exemplos, auxílio, expectativa, esperto, extroversão, sexta, sintaxe, texto e trouxe. Soam como SS. SC. Nos termos eruditos, ou seja, de autoconhecimento, emprega-se SC. Acréscimo, ascensorista, consciência, descender, dissente, fascículo, fascínio, imprescindível, miscigenação, missível, plebiscito, rescisão, 600 e transcender. O SC cedilha na conjunção de alguns verbos, por exemplo, nascer, nasço ou nasça. Crescer, cresço ou cresça. Descer, desço ou desça. SS, nos substantivos derivados de verbos terminados em gredir, mitir, ceder e cutir. Por exemplo, agredir, agressão. Demitir, demissão. Ceder, cessão. Discutir, discussão. Progredir, progressão. Transmitir, transmissão. Exceder, excesso. E repercutir, repercussão. Emprega-se o XC e o XS em dígrafos que soam como SS. Por exemplo, exceção, excêntrico, excedente, excepcional e exsudar. Vamos observar algumas coisas sobre a letra X. Ele pode apresentar os seguintes fonemas. De CH, aí a gente vê xarope ou vexame. De CS, axila, nexo. De Z, exame, exílio. SS, máximo, próximo. De S, texto, extenso. Não soa nos grupos internos XCE e XCI. Por exemplo, excelente, excitar. Os empregos da letra E e I. Na língua falada, a distinção entre as vogais átonas E e I podem não ser nítidas. Observe. Por que pode não ser nítido? Porque às vezes algumas palavras que a gente fala com E soa como I. Só que na forma escrita ela é com E. E isso é muito importante prestar bastante atenção, porque muitas pessoas escrevem da forma que falam e dessa forma acaba sendo a maioria acaba levando nota baixa até em redação, por escrever como fala, e até mesmo em provas, na hora de você distinguir como a palavra é escrita, que a partir da próxima semana eu vou começar a lançar alguns exercícios mediante a isso, comentar um pouquinho sobre questões assim. As pessoas levam ferro, ou seja, as pessoas erram muito por escrever da forma que falam. Então é muito importante vocês prestarem atenção. Emprega-se o E em sílabas finais dos verbos terminados em oar, uar, como nós temos exemplo. Magoar, magoe. A gente não fala magoe, né? Magoe, por exemplo. Continue,
é como se estivesse falando com I, mas na forma escrita é com E. Em palavras formadas com prefixo ante, como antes e anterior. Anteriormente, né? Exemplos: antebraço, antecipar. E nos seguintes vocálogos: cadeado, confete, desenteria, empecilho, irrequieto, mexerico e orquídea. Eu falando aqui agora, já dá para você perceber que em algumas palavras não parece que tem o E, parece que eu falo com o I, entendeu? Então é muito importante prestar atenção. Agora o I. Em sílabas finais dos verbos terminados em air, oer, uir, como exemplos, nós temos cair, doer e influir. Então, cair nós temos cai, doer, dói e influir, influi. Em palavras formadas com prefixo ante, de contra. Por exemplo, anticristo, a gente não fala ante, né? Porque não é de anterior, é contra. Anticristo, antitetânico e etc. Vou deixar também o link aqui embaixo de outras palavras assim. Nos seguintes vocálogos: aborígene, artimanha, chefiar, digladiar, penicilina e privilégio, e etc. As letras O e U. Emprega-se o ou U na posição... A posição ou U é responsável pela diferença de significado de algumas palavras. Veja o exemplo. Comprimento, isso aí ainda é a matéria da semana passada, semântica. Tudo se encaixa. Então, comprimento, extensão e cumprimento, saudação, realização. É para diferenciar, né, os significados. Soar é emitir som e suar é transpirar. E importante, grafam-se com a letra O: bolacha, bússola, costume, moleque. Ainda na ideia de que tem palavras que as pessoas falam escrevem da forma que falam, como bolacha, você não fica falando bolacha. Bússola, você não fala bússola, fala bússola. Costume, também é costume. Moleque, moleque, entendeu? Prestem bem atenção na hora de fazer redação e não escrever da forma que vocês falam. Presta bem atenção. E com U nós temos camundongo, jabuti, manuel e tábua. Emprego da letra H. Essa letra, em início ou fim de palavras, não tem valor fonético. Conservou-se apenas como símbolo, por força da etimologia e da tradição escrita. A palavra hoje, por exemplo, grafa-se desta forma devido à sua origem na frase latina, ode. Emprega-se o H inicial quando é etimológico, ou seja, quando vem de origem de outra da palavra de origem, como hábito, hesitar, homologar, Horácio, etc. Medial, como integrante dos dígrafos CH, LL, NH, por exemplo, flecha, telha, companhia. Final inicial, em certas interjeições, por exemplo, por exemplo, a, i, e, o, em, e etc. Em compostos unidos por hífen, no início do segundo elemento, si etimológico, anti-higiênico, pré-histórico, super-homem e etc. Nós temos observações. No substantivo Bahia, o H sobrevive por tradição. Note que nos substantivos derivados como baiano, baianada, baianinha, ele não é utilizado. Os vocábulos erva, Espanha e inverno não possuem a letra H na sua composição. No entanto, seus derivados eruditos
sempre são grafados com H. Veja, herbívoro, hispânico e hibernal. Bom, esse é o final da nossa aula de hoje, que foi sobre ortografia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E vou falar mais uma vez, muito cuidado com a forma que vocês falam e a forma que vocês escrevem. Principalmente, hoje em dia, a gente tem essas formas de falar nas redes sociais, na internet. E isso tira muito ponto numa redação. Prestem bastante atenção na forma que vocês falam e na forma que vocês escrevem. Ok? Vou ficando por aqui, então. Até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos ter exercícios para começar a praticar um pouquinho mais a nossa forma de falar e escrever. Até a próxima semana e tchau, tchau.